Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Oi. Oi. Pronto. Ok. Amém. A paz do Senhor Jesus, que o soberano Deus, nosso eterno Pai, Ele derrame sua graça sobre nossas vidas, que nós sejamos instrumentos para glorificá-lo, para bendizer o nome dEle. Que nosso lar seja o ambiente de adoração e de louvor ao Santíssimo Deus. E que a nossa vida seja para a sua glória. Que a sua família, que a sua casa esteja em paz, esteja na bênção do Senhor. E se as coisas não estiverem dando certo, Deus tem solução. Deus é poderoso para transformar, para abençoar a sua vida. Bem, nós vamos iniciar mais um culto com a graça do bondoso Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica
no livro do profeta Isaías. Use a sua Bíblia, utilize a sua Bíblia, faça uso do texto sagrado e que nós possamos aprender juntos a palavra de Deus. Só Isaías capítulo 60 nos diz assim a palavra do Senhor, e logo em seguida nós estaremos orando a Deus, suplicando a sua direção, a sua graça. Isaías 60, a partir do versículo 1 diz-nos: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplendor, ou resplendente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê que todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Amém? Vamos orar a Deus. Nós continuamos orando pelos nossos irmãos, continuamos orando pela Igreja do Senhor, continuaremos orando pelas nossas autoridades, pelos governantes, continuaremos orando por esses profissionais, e quando eu digo profissionais nesse período, não apenas profissionais na área da saúde, mas todos os profissionais que estão se expondo, trabalhando nesse risco que há. Oramos a Deus para que essa pandemia ela cesse em nome de Jesus, não somente no nosso Brasil, mas em todas as nações. Deus com certeza trouxe juízo, mas nós oramos a Ele para que, através da sua soberana graça e misericórdia, Ele venha trazer um novo tempo para o nosso mundo. Em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão enfermos, não propriamente com afetados pelo vírus, pelo coronavírus, mas por todas as enfermidades. Nós oramos por todos, para que Deus tenha misericórdia e lhes dê saúde. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu bendito nome. Louvado seja o teu santíssimo nome, Senhor. Pai querido, como é bom te pertencer, como é bom ser amado pelo Senhor, como é bom ser escolhido teu, como é bom saber que os teus olhos estão atentos, ó Deus, os teus olhares não desviam de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo sacrifício do teu bendito Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que morreu em nosso lugar, que morreu por nós. Que, ó Senhor, haja gratidão nos corações, arrependimento, Senhor, que haja contrição, que aqueles que estão, ó Deus, acompanhando, participando desse momento de culto, se voltem para o Senhor, ó Deus, com inteireza de coração,
com sinceridade na sua alma e busquem restauração, busquem livramento, busquem a misericórdia e o perdão do Senhor. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão enfermos, acometidos por essa Covid-19 ou outras enfermidades. Nós oramos, ó Deus, para que venha saúde sobre as pessoas, sobre as famílias. Esses lares, ó Deus, sejam tocados pelo poder de cura do Senhor, pela saúde que o Senhor lhes proporciona. Oramos pela vida da irmã Lourdes, oramos pela vida, Senhor, do nosso irmão Leôncio, oramos pela vida de Rosângela, pela vida da nossa irmã, ó Deus, Márcia, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja recuperando a saúde delas em nome do bendito Deus. Oramos, ó Deus, pelos profissionais, tanto na área de saúde, como nas outras demais áreas, ó Deus, serviços essenciais, os profissionais rodoviários, que o Senhor esteja, ó Deus, guardando a todos eles, que o Senhor, ó Deus, esteja dando sabedoria aos homens para lidar, ó Deus, nesse período. Oramos pelas autoridades governamentais, oramos, Senhor, pelas empresas, pelos empresários, para que eles possam se manter, para que haja, ó Deus, um meio de manterem-se e assim nós tenhamos as pessoas mantidas nos seus empregos. Nós oramos, ó Deus, pela igreja do Senhor, para que realmente, ó Deus, os seus filhos, aqueles que são seus eleitos, Senhor, permaneçam firmados, inabaláveis, adorando e bendizendo ao Senhor na sua vida. Muito obrigado, meu Deus, pelo texto bíblico que nós acabamos de ler. Que nós possamos realmente resplandecer, nos levantar e ver que a glória do Senhor vem nascendo sobre nós. Bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, conduze-nos nessa noite, Senhor, neste momento de louvor, de adoração e de meditação da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de toda e qualquer fé que não seja na tua pessoa, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que nós, ó Deus, estejamos acobertados pela presença do Espírito Santo do Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. A nossa irmã Bia vai estar louvando ao Senhor, em nome de Jesus conosco. Saúde a todos com a paz do Senhor. Iremos cantar o hino de número 439 do nosso cantor cristão. O título é Oração pela Pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria
minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus salve a pátria brasileira, que Deus salve a nossa nação, que realmente nós vejamos a salvação do Senhor nos lares e nas famílias. É um privilégio poder estarmos juntos cultuando a Deus, podemos estar juntos celebrando o nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo a nossa oração dominical. Irmãos, nós estamos vivendo esses dias, e dias tão difíceis, não por apenas a questão da saúde, a questão de contaminações, de mortes com relação ao Covid-19, mas também as consequências que toda essa pandemia tem trazido para o mundo inteiro. A questão de desemprego, a questão da renda, as pessoas sem poder trabalhar e dependendo às vezes de uma ajuda do governo. Mas nós cremos que há um propósito de Deus para todas as coisas. Nada acontece por acaso, nada acontece pura e simplesmente por causa apenas das nossas culpas ou por causa das nossas orações, mas Deus tem planos e a Bíblia diz que os seus planos não serão frustrados. Cremos que todas as coisas elas contribuem para que Deus ele seja glorificado. E nós oramos ao Senhor, oramos a Deus, para que os homens eles tenham temor ao Senhor, para que realmente haja sinceridade nos homens, buscando a Deus de todo o coração, de toda a alma. Então, que a gente possa realmente estarmos assim voltados para Deus, buscando agradar a Ele, servir a Ele, honrar o nome dEle. Que a nossa vida seja isso. Seja para que Deus seja honrado. Sem sermos religiosos, sendo realmente tementes ao Senhor. Então, nosso propósito é que você seja sincero diante de Deus, que a sua vida seja colocada diante do Senhor para louvar o nome dEle, para honrar o nome dEle, e que o Senhor tenha prazer na sua atitude, que você busque ter comunhão com Ele. Então nós vamos orar ao Senhor, nós vamos orar a Deus. A nossa oração dominical, o Pai Nosso, Mateus capítulo 6 e a partir do versículo 9. Então nós vamos fazer juntos essa oração. Ore conosco, oremos juntos ao Senhor, em nome de Jesus. Jesus disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus ele continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar louvando a Deus, nós vamos louvar ao Senhor, e depois nós estaremos refletindo no texto bíblico, em nome de Jesus. Aquela multidão, só ele tinha cruz, a fim de perdoar o meu pecar. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Oh, mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Eu não quero errar outra vez,
e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto bíblico no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E a partir do versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, e a partir do versículo 12. Abra sua Bíblia e nós vamos acompanhar juntos o que o texto sagrado tem e o que nós podemos extrair para nosso aprendizado, para nossa vida. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12, nos diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepras. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grande multidão ou multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Amém. Bendito seja Deus. Lucas relata a cura de um homem leproso. Esse texto também é relatado em Marcos e em Mateus. Em Mateus capítulo 8 e em Marcos capítulo 1. Bem, nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos traz, o que a palavra do Senhor nos ensina. Como nos dias de hoje, como nos dias como os que nós estamos vivendo, nós podemos, diante de tanta incerteza, diante de tantas inverdades, diante de tantas histórias
vamos dizer assim, mal contadas, eu fico até pensando, e eu já dizia desde o princípio e continuo dizendo, que a gente vai passar por essa crise, por essa pandemia, vai se livrar de tudo isso e a gente nunca vai saber da verdade, de verdades. Mas uma coisa é certa, que quando a gente volta-se para Deus e para a sua palavra, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o Deus bendito, nós nos deparamos com palavras que nós podemos dizer o seguinte: são palavras do Senhor que garantem-nos que nós não precisamos, nós não devemos perder a esperança. Dá para acreditar, dá para confiar no Senhor, porque mesmo que os homens falhem, mesmo que os homens mintam, mesmo que os homens eles sejam desonestos, mesmo que eles sejam hábeis, eles tenham a agilidade nas suas espertezas para confundir ou ludibriar, enganar as pessoas. Nosso Deus é o Deus que ainda nos dá a esperança. E aí esse texto que nós acabamos de ler, na palavra do Senhor, ele sim, esse é um dos textos bíblicos, dentre tantos outros, que nós podemos, ao examinarmos, ao observá-los, nós podemos absorver verdades bíblicas que nos alimentarão e nos darão forças para a gente continuar crendo, continuar esperando, continuar confiando no Senhor. Mesmo que nessa vida, todos nós, eu, você, temos situações que são insolúveis. Tem coisas que não se solucionam. Por exemplo, quem perde um ente querido não recupera. A gente perde um ente querido, tem que sepultar. Fica a dor, a saudade, a gente sofre. Tem coisas na vida da gente que são problemas. Tem outros que não são problemas, mas que a gente também passa e não tem como voltar mais atrás. Por exemplo, eu não posso mais voltar à minha infância. Sabemos que também há doenças que são incuráveis. Existem causas que já foram perdidas, a menos que Jesus ele realize um milagre. E nesse texto nós vemos que foi o que ele fez. E agora eu e você sabemos que ele fez e é o que ele faz. O homem do texto sagrado estava coberto de lepra. O corpo apodrecendo é a ideia. Lucas, diferente dos outros autores, ou escritores, diferente de Mateus e Marcos, acredita-se que Lucas escreveu ou ele relata os milagres de Jesus, as experiências que os enfermos que foram a Jesus tinham, ele relata com a visão de médica, porque ele era médico.
Então, ele, digamos assim, que Lucas seria quem tinha, desses escritores bíblicos, ele teria condições de avaliar o estado que aquela pessoa se encontrava da melhor maneira, ou de maneira mais clara. Então, Jesus, ele cura esse homem, ele faz um milagre na vida desse homem, quando esse homem estava apodrecendo. O texto diz que o homem ele estava coberto de lepra. Se você vê o versículo 12, o texto traz isso. O homem ele estava coberto de lepra. O texto nos informa, Lucas nos informa isso. Mas ele vai a Jesus. Ele prostra-se diante de Jesus e clama: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. O texto que eu tenho usado para ler na Bíblia para ler nessa noite é a linguagem de Almeida atualizada. O texto diz isso, que o homem diz: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. A versão corrigida vai dizer: se tu quiseres, podes tornar-me limpo. A doença dele era incurável. Era um problema que não tinha solução. Era uma causa perdida. Mas Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E imediatamente lhe desapareceu a lepra. Então vamos ver algumas coisas, algumas verdades que estão aqui nesse texto, algumas informações que nós podemos tirar para aumentar a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. No versículo 12 diz que esse homem estava coberto pela lepra. O versículo, falei que Lucas narra o que Marcos e Mateus narram, um milagre. Mas Lucas narra com a visão médica, foi isso que eu disse. E o que acontece? O homem está apodrecendo vivo, é uma sujeira, imundície, um homem no estado que ele estava. Não tinha remédio para o problema dele. Ele vai humildemente a Jesus e roga por um milagre. E o milagre acontece. Ele não exigiu, ele não determinou. O texto diz que ele rogou ao Senhor. Ele suplica ao Senhor. Mesmo sabendo que Jesus tem todo o poder, submeteu-se à sua vontade soberana. Jesus pode fazer qualquer coisa. Jesus pode fazer qualquer milagre na minha vida. Estamos dispostos a nos submeter à vontade soberana do Senhor? Esse doente fez isso, esse leproso fez isso. Ele se submete à vontade do Senhor. Eu bem sei, Senhor, que se quiseres, podes tornar-me limpo. O doente, a primeira coisa que nós temos é esse homem, o estado dele é sério, mas ele roga, ele reconhece a autoridade de Jesus e se sujeita ao poder dele, à vontade dele. Se tu quiseres, Senhor, tu podes me tornar limpo. Em segundo lugar, nós temos Jesus como médico. Ninguém podia tocar num leproso sem que não
viesse a ficar impuro. Não era uma questão de contágio somente da doença. Tocasse no leproso, ficaria leproso também. Não é isso. Mas era que os judeus não tocavam em mortos. Os judeus tinham uma série de recomendações. Os judeus não iam tocar no leproso, porque a lepra estava associada a uma impureza. Então, aparentemente, não aparentemente, a realidade era que o leproso era como ele estivesse debaixo de um juízo divino. Deus tivesse o abandonado ou amaldiçoado. Então ninguém vai tocar naquilo que Deus amaldiçoou, naquilo que Deus abandonou, naquilo que Deus desprezou. É impuro, eu não vou tocar nisso. Então ninguém ousaria ou ninguém podia tocar em um leproso sem ficar impuro. A Bíblia diz que Jesus se compadece desse homem e tocou nele. E disse mais assim: eu quero, fica limpo. Algo interessante acontece aqui. Jesus toca no leproso, o limpo toca no impuro. Ao invés do impuro contaminar o puro, foi o puro que tocou o impuro e tornou o impuro puro. Que maravilha! Agora, pense, Jesus seria aquele que veio para contradizer a lei? De maneira nenhuma. Cerimonialmente, por uma questão de legalizações que os judeus seguiam, então ninguém ousaria tocar num leproso, mas Jesus toca no leproso. E por que Jesus tocou o leproso? O homem que não podia ser tocado. Jesus vê o teu problema. Jesus vê o que você está passando. Jesus viu que o leproso, há tanto tempo, reduzido àquela situação por causa daquela doença, precisava se sentir amado. Jesus é o médico que tem compaixão e poder. Para ele não tem doença incurável, não tem causa perdida. Ele não apenas cura as feridas do corpo, mas também ele trata dos males, das inflamações da alma. Então, às vezes, por causa da persistência dos problemas, às vezes por causa de, muitas vezes, ser tão servo, escravo do pecado, por causa do homem muitas vezes ter errado tanto durante a sua vida, por ter se distanciado de Deus com seus procedimentos, com a sua maneira de viver. Muitos acreditam que não podem mais voltar, que não há mais como ser recuperado, como ser restaurado. Não importa quanto tempo você tenha se distanciado do Senhor, é tempo de você fazer como esse leproso.
rogar ao Senhor, implorar ao Senhor por misericórdia, fazer como ele, se submetendo à soberania do Senhor. Se tu quiseres, tu podes, Senhor. Ele é o mesmo hoje. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem a mesma autoridade, ele tem o mesmo poder. Ele pode sim lhe livrar desse mal, dessa escravidão, desse pecado, desse problema que você está enfrentando. Uma terceira coisa que nós encontramos e podemos aprender no texto é a cura. Diz, no mesmo instante desapareceu a lepra. Jesus cura aquele homem imediatamente. Ele é curado de forma instantânea. Ele é curado de forma completa e eficaz. Jesus curou física e emocionalmente. Jesus cura sem deixar sequelas, cura-o apesar dele estar coberto da lepra, com o corpo deformado, com uma pele apodrecida. Jesus cura a despeito da sua morte já ter sido decretada pela doença. Jesus curou aquele homem. Pensemos o seguinte: há solução para os nossos problemas em Jesus. Há solução para a sua vida em Jesus. Em Jesus não há causa perdida. Eu iniciei aqui dizendo que tem problemas insolúveis, tem coisas que nós perdemos e não restauramos mais. Mas para Jesus, nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor Jesus. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto, no versículo 14, Jesus curou aquele homem. E Jesus manda o homem ir apresentar-se ao sacerdote e levar a oferta, o sacrifício, para que sirva de testemunho. O homem, primeira coisa, ele precisava se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era a pessoa que tinha autoridade, vamos dizer na área de saúde hoje, ele teria autoridade sanitária competente para declarar que aquele homem estava curado, que aquele homem tinha sido recuperado. Não existia ninguém, senão o sacerdote, que pudesse atestar que aquele homem, que um leproso, havia sido curado. Por isso que os leprosos todos curados, eles tinham que apresentar-se ao sacerdote, porque levavam lá a oferta, o sacerdote avaliava, examinava aquele homem e, confirmada, ele era pronunciado curado. Agora, primeiro, só o sacerdote podia, ou era a pessoa que tinha a autoridade para atestar que aquele homem, ele realmente tinha sido curado e fazia isso publicamente. Jesus nos ensina nesse texto que os milagres que ele faz não são experiências subjetivas, não. São fatos concretos. A gente pode ver o milagre de Jesus. Você pode ver na sua vida que já foram realizados vários milagres. Você já provou o milagre do Senhor na sua vida? Na nossa família, já provamos de milagres do Senhor, o bom bendito Deus. Então, a primeira coisa, o sacerdote era a pessoa que tinha a autoridade para
declará-lo curado. Uma segunda razão é que aquele homem deveria se apresentar ao sacerdote. O Senhor Jesus o ordena como uma forma de que esse homem esteja protegido de qualquer especulação pelos maldosos. Ninguém precisava suspeitar da cura daquele homem, se realmente ele foi curado ou não, para que ninguém duvidasse. Depois que o sacerdote avaliasse e declarasse que aquele homem foi curado, não restaria mais dúvida. As pessoas realmente acreditavam no testemunho daquele homem. Jesus é maravilhoso. Jesus estava assim, trazendo aquele homem de volta para o convívio familiar, religioso, social. Aquele homem, ele poderia agora, a partir de então, estar de volta com a sua família, estar de volta com os seus amigos, está de volta ao ambiente de culto, ao templo. Tanto é porque ele procura o sacerdote e esse é quem vai atestar o milagre na vida dele. Então, que em nome de Jesus, nós possamos ver que nós tenhamos a liberdade, depois do milagre do Senhor na nossa vida, de estarmos na presença do Senhor, de estarmos entre os seus, para a glória do seu nome. Em quinto lugar, nós temos o que acontece com esse milagre. O milagre que Jesus opera naquele homem, ele gera, ele cria, ele produz um impacto que grandes multidões vieram para ouvir a Jesus e serem curados por ele. Mesmo que Jesus tenha dito para aquele homem, Jesus ordenou a ele para não falar nada para ninguém. Mas aquele homem sai dali e fala desse prodígio divino. Ele fala do milagre que Jesus fez na vida dele. E aí a gente pensa, por que Jesus, ele ordenou a esse homem para se calar? Como é que o homem curado de uma lepra, como é que o homem, digamos assim, condenado à morte, sentenciado à morte, como é que um homem no estado desse, recebendo vida de novo, como é que esse homem vai ouvir uma ordem para ficar calado? Pois bem, foi isso que Jesus ordenou a ele. Que ele não contasse, que ele não falasse nada. Que ele não saísse anunciando para ninguém. A nós, Jesus ordena que a gente pregue o evangelho e a gente às vezes se cala. A atitude desse homem tem denunciado a nossa omissão. Enquanto que um homem recebe ordem para ficar calado, mas não se contém, tem que falar, anunciar o que Jesus fez, as maravilhas de Jesus. E as pessoas vêm, as multidões vêm maravilhadas para ouvir e serem curadas por ele. A gente muitas vezes se omite de fazer a vontade do Senhor, de anunciar as boas novas do Senhor.
Observe como partilhamos ou como somos muitas vezes coniventes facilmente com coisas erradas. Às vezes uma palavra uma conversa, um comentário errado, um comentário torpe, uma conversa que não é nem honrosa, não quero nem dizer que louve a Deus, às vezes não é nem honrosa. E a gente partilha disso como se isso fosse engraçado, às vezes, porque tem esse tom, né, de graça. E às vezes a gente partilha disso como se isso fosse engraçado. Ri de conversas chulas. Conversas que não valorizam, que não prestigiam, que não dignificam, que não valorizam nem a gente que está ouvindo, nem o outro que está falando, nem de quem se está falando. Mas veja como a gente muitas vezes, facilmente, a gente partilha disso. Participa. Se tornando até conivente com os erros dos outros. Mas para falar de Jesus, se torna difícil. Somos omissos, muitas vezes. Então, a atitude desse homem, denuncia a nossa omissão diante do Senhor. E, em último lugar, nós vamos encerrar. O versículo 16, as multidões vêm para Jesus, para ouvi-lo e serem curadas. Jesus se retira para lugares solitários e orava. Já pensou? Um homem foi curado, Jesus pediu para ele não anunciar, para ele não falar para ninguém, mas ele sai falando. As pessoas vêm, digamos que podia ser um prato cheio, vamos assim dizer, para Jesus dizer agora, sim, agora é que eu vou esbanjar, vou me fazer mesmo hoje. Eles vão ter que me ouvir, já que veio multidões, agora eu vou falar a verdade e vou curar e vou mostrar meu poder. Meus irmãos, não foi isso que Jesus fez, não. O texto diz que Jesus se retira para outros lugares. Jesus sai daquela multidão. Jesus foge da multidão. Vai buscar lugares solitários para orar. Por que isso? Jesus não veio às pessoas para que as pessoas o reconhecessem como um operador de milagre, como curandeiro. Não era essa a intenção de Jesus. Que é como a maioria das pessoas tem a pessoa de Deus, a pessoa da divindade para elas. De que Deus é um socorrista, um plantonista de emergência. Na dor, a gente clama a Ele. Quando as coisas estiverem bem, a gente se diverte, a gente canta, a gente dança, a gente festeja, até mesmo se profana o nome de Deus. Se zomba das coisas santas. Mas quando é na dor, o plantonista de emergência é Deus e as pessoas gritam por Ele. Jesus evita isso. Jesus ele não quer ser conhecido como o plantonista de milagres. Jesus não quer ser conhecido como o curandeiro, o milagreiro. Jesus veio como o Messias de Deus, como o Santo de Deus, para morrer pelo seu povo. Seus milagres atestavam, eram sinais de que ele era ungido de Deus. Mas ele era para ser reconhecido como o enviado de Deus e não como um milagreiro, como um curandeiro.
Uma outra razão porque Jesus ele se sai, ou ele se retira da multidão e vai para lugares solitários para orar. É que para Jesus a intimidade com o Pai é mais importante do que o sucesso na pregação, o sucesso quando se fala do Evangelho. A intimidade com Deus é muito mais importante do que a aprovação da sua pessoa, do que ser aprovado pelas pessoas. É muito mais importante a nossa intimidade com Deus do que a aprovação popular. Do que a aprovação, do que ser aprovado, aplaudido pelo público, por aqueles que nos ouvem. Então, para Jesus é melhor ter intimidade com Deus. Deus vem antes das pessoas. Um outro motivo, talvez porque Jesus ele se retirava para lugares solitários quando as multidões ou quando a multidão vem ao encontro dele. Jesus, enquanto homem, ele sabia que o poder vem por meio de uma vida de oração a Deus. O poder pertence a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, a Ele o poder. O resultado desse retiro, o resultado de se retirar para estar a sós com Deus, orando ao Pai, é que o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus hoje está à destra do Pai, de onde intercede por nós. Por isso, por mais difícil, por mais terrível que seja a situação, por mais dramática, que seja a nossa vida, por pior que seja o nosso problema, jamais devemos perder a esperança. Precisamos confiar no Senhor. Confie no Senhor. Não perca a esperança. Se não está trazendo razões para você acreditar, devido a tamanha dificuldade que você está enfrentando, não desanime, não desista. Acredite no poder do Senhor Jesus. E como disse esse homem, eu sei, Senhor, que se quiseres, podes tornar-me limpo. Não importa. Para Ele não existe impossíveis. Para Deus não há nada que não tenha solução. Creia, confie no Senhor, acredite nele, espere nele. Você está orando pela sua família, pela sua casa, pelo seu filho, você está orando pela sua vida. Deus está no controle. Ele está cuidando de você. Não perca a esperança. Confie no Senhor. Deus é Deus. E se você está no Senhor, se você está nele, você verá a mão dele estendida, operando milagres,
operando prodígios na sua família. Aquele que parece ter o coração mais endurecido na sua família, na sua casa. Para Deus não é nada. Basta um toque. Lembre-se que o leproso estava apodrecendo. Ele tocou nele e disse: eu quero ser limpo. E ele ficou limpo. A morte era a sentença daquele homem. O estado dele não tinha remédio. O Senhor tocou nele. Então basta somente o Senhor tocar. Quando o Senhor quiser, Ele toca. Coração é quebrantado. Coração é transformado. Quando o Senhor quiser, Ele toca. As pessoas são libertas. O nome dele será glorificado. Confie no Senhor. Não desanime. Não desista. Ele é Deus e cuida de você. Cuida dos seus. Cuida da tua vida. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. A nossa irmã Raquel vai louvar a Deus. Vamos louvar a Deus juntos com a nossa irmã Raquel. E após o louvor, eu quero orar pela sua vida, orar por você. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Amém? Deus abençoe. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Levo a minha
traz essa oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais esse momento tão precioso. Podemos estarmos adorando, louvando e bendizendo ao Senhor. Quero agradecer a Deus por sua vida, pelo que Deus tem manifestado de graça em seu favor. Quero agradecer a Deus por poder ter você aprendendo, ouvindo, adorando a Deus juntamente conosco. Hoje eu não estou acompanhando as pessoas que estão nos acompanhando também, eu não tenho o retorno aqui, mas eu quero já deixar meu abraço a todos os irmãos, todos da igreja ou não, colegas, amigos, família. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento tão precioso, agradecendo a Deus pela dádiva dos céus. Nós queremos agradecer a Deus e pedir a bênção do Senhor sobre a vida de Gabi. Gabi esteve aniversariando essa semana, a Gabi da nossa irmã Mara. Mais uma vez, que Deus esteja dando saúde, vida, sabedoria a Gabi. Nós louvamos a Deus e oramos para que o Senhor a preserve, a conserve assim, obedecendo a sua mãe, dando honras à sua mãe, à sua família e honrando ao Senhor, seu Deus. Que Deus abençoe Gabi em nome de Jesus, lhe dando muitos anos de vida. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem nos concedido no nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, por este momento tão precioso. Mas nós não merecemos, nós não merecíamos salvação. Mas o Senhor Jesus morreu por nós. E a tua palavra diz que o Senhor já o deu por nós antes da fundação do mundo. Ó bendito Deus, louvamos-te pelo sacrifício do Redentor Jesus lá na cruz. Louvamos-te, ó Deus, por uma semana abençoada que nos destes. Continuamos, ó Deus, pedindo a tua bênção para mais uma semana, Senhor. Te pedimos, ó Deus, por todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook ou pelo YouTube. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, Pai, representada. Que a tua bênção seja derramada sobre cada pessoa, sobre cada irmão. Que nós, ó Deus, sejamos tementes a Ti, obedeçamos a Tua palavra. E que diante, ó Pai, de toda e qualquer circunstância na vida, não venhamos perder a esperança, mas confiemos piamente no Senhor, na Sua palavra. O Senhor é fiel. Bendito Deus, nós te louvamos e te rogamos, ó Deus, que nos dê graça, que nos dê livramento, ó Deus. Que o Senhor abençoe a família, não apenas o lar, mas que o Senhor abençoe a atividade de cada um, ó Deus. Que o Senhor abençoe o trabalho, que o Senhor abençoe os negócios. E que aquele, ó Deus, que mesmo diante da palavra ainda se sente, ó Deus, desesperançoso. Que o Senhor possa conceder graça para que ele se levante e resplandeça a sua luz, porque a sua glória virá sobre a sua vida. Bendito Deus, mais uma vez suplicamos pela saúde, que o Senhor esteja restaurando os enfermos, que o Senhor esteja confortando os corações. Sim, bondoso Deus. Obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida que deste a Gabi, que a sua vida seja cada vez mais abençoada pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor multiplique as suas bênçãos sobre a vida dela.
Deus amado, muito obrigado pela palavra, pelo momento de louvor e adoração, por tudo em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, seja com toda a sua família, com toda a sua casa, em todo o tempo, em o nome de Jesus. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.